Olá, vamos falar mais um pouquinho da Palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre mandamentos que curam, mandamentos que constroem. Veja como é interessante esse tema. Vem comigo. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 34. E a Escritura diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses. Ao que lhe disse o escriba: Muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro. E quem amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Sabe, uma das coisas que me motivam muito ao estudo das Escrituras é a capacidade que ela tem de elevar a minha compreensão das coisas e trazer cura nessa oportunidade de relacionamento com Deus. Veja só o que Jesus responde ao escriba. Claro que ele se reporta a um texto da lei. E ele diz assim: amar a Deus de todo o coração. Muito bem. Realmente não há lugar melhor para termos Deus ocupando no nosso ser. A ideia aqui é que o coração é o lugar mais íntimo do nosso ser. É aqui que o homem manifesta e forma seus sentimentos. É a partir do que se impera no coração que o homem estabelece o seu comportamento. É no coração que acontecem as explosões emocionais. É nele que se reina as maiores aspirações humanas. Logo, é necessário que alguém impere e se assente nesse trono. Já parou para pensar nisso? Alguém que leve o homem ao convencimento de que a vida tem valores muito maiores do que os que ele por si só é capaz de perceber ou conhecer. Somente assim eu não seria escravo das minhas emoções, das minhas explosões. Quantas vezes nós temos reações que depois, repensando um pouco mais sobre elas, nós não chegamos à conclusão de que tudo o que foi dito poderia ter sido dito de maneira diferente? Quantas vezes nós não amadurecemos sobre circunstâncias que nós falamos e situações que nós criamos no nosso relacionamento com outras pessoas e depois de repensar e reanalisar, nós entendemos que poderíamos dizer tudo aquilo, mas de maneira diferente, de forma mais construtiva, não tão explosiva. Isso mostra que o meu coração, embora ele tenha explosões que de fato traduzem um sentimento verdadeiro, esse sentimento precisa ser tratado, precisa ser equilibrado, né? Então é no coração que as ambições afloram, né? É no coração que os interesses que destoem dos planos mais nobres chegam aos planos mais vis da vida. Sejam eles de alegria ou de tristeza, sejam as maiores virtudes ou os maiores pecados, é justamente no coração que tudo toma seu rumo. Somente com a presença do Pai é que teremos sentimentos bem discernidos. Essa é a sacada de amar a Deus de todo o teu coração. Na realidade, amar a Deus de todo o coração é uma alternativa de cura para sentimentos emocionais, para problemas que nós trazemos na nossa estrutura, em nossos sentimentos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos. Se nós pararmos para analisar,
todos esses sentimentos que nascem em nossos corações, eles vêm à tona no nosso relacionamento com o próximo. Daí a grande necessidade da presença do Pai, ocupando plenamente o que? Todos os espaços e o mais íntimo recôndito, aquele cantinho que aparentemente é tão pequeno que não teria qualquer relevância. Talvez ali esteja a necessidade do Pai atuar. Amar a Deus de todo o coração implica em permitir sua presença irrigando o solo desse coração, não é? Que se for árido, será como terra seca, infértil, né? Infértil para quê? Para os bons propósitos, esmagadora de sonhos. Essa é uma grande realidade. Fonte de dor para mim e para aqueles que estão à minha volta. Mas se nutrido com a presença do Pai, se irrigado pela presença do Pai, será como mananciais de águas. Água fresca, água cristalina. Preconceitos são quebrados com a presença do Pai dos corações humanos, não é? Ciúme se transforma em amor genuíno, amor verdadeiro. Os medos são suplantados pela coragem. E aí a vida se faz. Amar a Deus de todo o coração. Muito bem, o texto ainda continua. Amar a Deus de todo o coração é parte de uma cura que o homem recebe quando Deus adentra esse coração, adentra esse solo, irriga esse solo. Jesus também coloca, como está lá no Antigo Testamento, que é necessário amar a Deus de toda a alma. E não é exatamente a alma a digital mais íntima de todo homem, de todo ser, que nos faz ser diferentes um do outro, naquilo que nós pensamos, nas nossas aspirações, nas nossas emoções, o nosso jeito de tratar a vida. A alma, ela é única. As Escrituras afirmam que Deus tomou do pó da terra e soprou sobre nós o fôlego de vida. E aí então o homem passou a ser alma vivente, dotados de intelecto, de anseios, de se perceber valores morais, né? De uma vida que nenhum outro ser o tem com tanta propriedade. Não é interessante isso? O salmista diz assim, para a gente entender melhor o que é amar a Deus de toda a alma, né? Olha só o que diz o salmista. No Salmo 42, verso 1 e 2, ele diz assim, assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar na presença de Deus? Esse salmo apresenta um animal que, para livrar a sua vida das garras dos caçadores, dos cães que estavam ali na perseguição, ele adentra, né, assim, desesperadamente à procura de água. Ele corre à procura de água, porque ele já está correndo há muito tempo. O corpo já está cansado, está dolorido. Ele precisa revigorar as forças, então ele anseia por água. Ele desce as colinas procurando um último refúgio, que é o quê? É uma poça d'água, é um local que tenha água. E ali quando ele encontra, né, ele, se for possível, ele mergulha para se esconder do olhar maléfico e determinado do caçador, né? Ali então ele sorverá o líquido precioso, né? Que vai restaurar as energias e a vida, né? E sorver significa o quê? Beber aspirando. É isso. E veja como é que o salmista coloca essa situação. Ele faz o paralelo, né? Que assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti. Esse é o amor
da alma, né? Amar a Deus de toda a sua alma é lançar nessa busca, com essa perseverança, assim como a corça precisa de água, né? Nós depositamos o nosso intelecto, os nossos anseios, a mente que por muitas vezes está febril. A mente está febril, cansada. Nós depositamos na mão do Criador, nas mãos do Criador, que a gerou, que a fez, que a conhece em todas as suas particularidades, né? Todas as suas emoções são conhecidas por Ele. E aí então Ele restaura essas forças. Assim como a corça mata a sua sede, revigora a sua vida, assim também o salmista entendia, né? Quando ele lançava a sua alma na presença de Deus, a sua alma ela era alimentada por Deus. De forma semelhante ao Salmo 91, que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É um lugar maravilhoso. Então, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a tua alma, revigora o nosso ser, nos transforma. Então, é um mandamento que, na realidade, Deus está disposto a interagir comigo a respeito dele. Não é simplesmente uma ordenança, como quem diz, vai e eu vou. Mas é uma ordenança que diz assim, vem e eu estou aqui para tratar e curar aquilo que precisa ser tratado no seu ser, resgatar valores do seu ser. Muito bem, ele ainda continua e diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E não é realmente algo fantástico isso? Quantas vezes eu ouço e às vezes digo também, eu acho que se as coisas fossem assim, seriam melhores. E nós aprendemos a viver nesse achismo. E o achismo nada mais é do que incerteza. É um conjunto de incertezas, porque eu não tenho a certeza, eu apenas acredito que talvez eu consiga ou seja melhor. Agora, amar a Deus de todo entendimento, ele me leva além. Ele me leva a uma compreensão maior das coisas. Então, ao invés de eu estar na defesa, naquilo que acho, naquilo que penso, eu me coloco na condição de compreender o que Deus diz, de meditar e refletir sobre o que Ele diz, sobre o que Ele fala, como Ele vê as coisas. E o mais interessante em tudo isso é que quando eu me disponho a essa condição, eu dou a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Me dou a oportunidade de ouvi-lo. E é nesse momento que a minha mente, o meu coração, a minha alma são tratadas pelo Espírito dele e eu sou convencido do pecado, da justiça, do juízo, das coisas que por si só, aparentemente por um momento são incompreensíveis, inadmissíveis, e em outro instante tudo fica muito mais claro, muito mais nítido. Então é um convite que Deus nos faz em amá-lo de todo entendimento, ou seja, se desprenda a me ouvir, a compreender a minha forma de ver as coisas e veja se nela não está toda a sabedoria. Então amar a Deus de todo entendimento. E ele ainda continua ainda um pouco mais, ele diz assim, amar a Deus de todas as suas forças. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque se nós pararmos para analisar, por muitas vezes nós não queremos concordar. E isso nos representa certo esforço. Viver
dentro daquilo que a Escritura ensina, representa sim certo esforço, representa sim dedicação, porque eu estou lutando contra uma natureza que é humana, uma natureza que é ambiciosa, uma natureza que em nada é altruísta, uma natureza que só pensa em mim, e isso requer de mim esforço sim. Então amar a Deus com todas as suas forças, buscar dentro de você, a partir desses outros mandamentos, desse relacionamento, através desses outros mandamentos, dessas outras orientações, a força necessária que te conduz a subir degraus nesse relacionamento com Deus e faz com que você seja um elemento transformador de vidas. Que coisa maravilhosa! E dentro desse texto todo, não é? Que estamos falando sobre o amor a Deus, Jesus acrescenta o amor ao próximo, não é? Ele finaliza, né? Amando ao próximo como a ti mesmo. E amar tem mais a ver com razão do que com uma emoção de sentimentos, né? Quando se trata do próximo principalmente, né? Resumidamente, significa escolher o respeito e a consideração ao próximo, e isso independentemente dos seus feitos. Independentemente do que o meu próximo fez. Se dispor a servi-lo. Sobretudo, se dispor a servi-lo. Essa é a expressão de amor que Jesus fala nas Escrituras. O exemplo de Jesus, ele é perfeito. O experimento dele, né, do ato de amar, né, em todo o tempo, independentemente dos feitos dos homens, sempre esteve aqui, disposto. Ele sempre esteve disposto a considerá-los em respeito e a servi-los com a sua atenção, com o carinho, com a compreensão. Que desafio, não é? Não é desafiador para mim e para você? Eu gosto de desafios, acho maravilhoso, eu entendo que desafios é algo que me faz crescer. Veja só o exemplo da parábola do bom samaritano, que também é dada por Jesus. Quando se pergunta, mas quem é o meu próximo? E ele faz um paralelo da parábola do bom samaritano, que tem muito a ver com os nossos dias, principalmente nos dias de hoje, dias que nós estamos em fase de isolamento. Só existem duas opções. Ou seremos semelhantes ao sacerdote que passou de largo, sem dar a mínima atenção ao necessitado, ou nós seremos como o bom samaritano, que vê a necessidade das pessoas e interage com essas necessidades naquilo que ele pode fazer. Não é naquilo que ele não pode, é naquilo que ele pode fazer. E ele se desprende a auxiliar aquele homem com aquilo que ele podia fazer. E uma das coisas interessantes nesse texto que nós lemos, além de toda essa manifestação de entendimento, de amor, de relacionamento, é que Jesus diz ao escriba aonde ele está. Ele disse assim, o escriba tentando se desculpar, muito bem, mestre, com verdade, de todo entendimento, de todas as forças, amar ao próximo como a si mesmo é mais válido que os holocaustos e sacrifícios. E Jesus volta para ele e diz o seguinte, diz assim o texto, vendo que havia respondido sabiamente, Jesus viu isso, né? Disse-lhe, não está longe do reino de Deus. Disse para aquele homem, não está longe do reino de Deus. Depois que aquele homem concordou com Jesus, Jesus olha para aquele homem e diz assim, você não está longe do reino de Deus. E eu quero fazer um comentário aqui, porque não estar longe é estar perto. Mas estar perto não é estar dentro do reino de Deus. O que Jesus estava dizendo para aquele homem é que, além de responder sobre o grande mandamento,
Se ele continuasse a aplicar e a conviver com aquele ensino, ele se aproximaria cada vez mais do reino de Deus. E é esse convite que eu faço a você. Venha fazer parte do reino de Deus. Não fique à porta, não fique para fora, mas venha para dentro do reino de Deus. Em outra ocasião, nos evangelhos, Jesus diz que Ele é a porta que dá acesso ao reino de Deus. Passe por Jesus, atravesse por Jesus, siga o exemplo de Jesus, as orientações de Jesus. Não fique longe ou próximo ao reino, mas dentro dele. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Conhecer as Escrituras traz cura, traz entendimento que eleva os sentimentos da alma e do nosso coração. Portanto, que Deus abençoe você e que você seja sempre bem-sucedido em tudo aquilo que você empreender e que Deus dirija a sua vida. Se coloque na condição de ter uma vida dirigida por Deus. Em nome de Jesus. Amém.